Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Benítez do América. Será que é um jogador que poderia chegar ao Cruzeiro nessa temporada? Veio muita gente discutindo sobre isso, que eu vou comentar aqui com vocês. Ainda mais depois desse último jogo contra a Tombense, onde o Matheus Pereira jogou como ponta direita e o Matheus Vital jogou mais centralizado. Muita gente se questionando, né? Será que ele que vai ser um meia de criação para a Série A? Eu vou comentar aqui com vocês, vou falar sobre essa função de um meia de criação, que para falar a verdade o Cruzeiro, tirando o Matheus Pereira que pode atuar nesse setor, mas pode jogar de ponta também, o Cruzeiro desde quando o Ronaldo chegou ainda não trouxe, na minha opinião, um camisa 10 ali para chegar e ser titular. É igual eu falei, né? Tirando o Matheus Pereira. Mas eu vou comentar aqui com vocês e trazer um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca de 43 mil inscritos aqui no YouTube, que o YouTube parou de entregar alguns dos nossos vídeos, então conto com a sua ajuda. Se você está assistindo aqui embaixo, deixe o seu palpite aqui embaixo para esse jogo da ida entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Quanto você acha que fica? Quem que é favorito para esse duelo? Porque assim você me ajuda e o YouTube também entende que sempre quando você, no caso, quando eu postar um vídeo, você vai receber esse vídeo na tela do seu celular. Então nesse último jogo, quem jogou, né, foi em relação ao Matheus Vital. Vou deixar aqui os números do meio campista nessa atual temporada. Meia de 26 anos de idade, que assim, não fez uma partida ruim contra o Tombense, não foi ruim não. Mas é aquela coisa, né, eu já critiquei bastante o Matheus Vital aqui, inclusive nesse ano que ele erra um gol, né, acho que foi contra o Pouso Alegre, que estava debaixo do gol e ele chuta para longe. Então assim, não é um jogador que eu particularmente gostaria de ver como um meia de criação do Cruzeiro, né? Tudo bem, ele é um reserva e tudo mais, pode ser que com a volta de outros jogadores ele acabe indo para outra função ou ficando como reserva imediato, mas mesmo assim, né? E assim, ele tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano que vem. Nessa partida contra o Tombense, nem foi a sua melhor nota pelo Cruzeiro, foi de 6.8. Ele então, deixa eu até pegar esses números dele nesse último jogo, né? Foram 69 minutos jogados, teve um aproveitamento de 81% dos passes certos, o que é interessante. 2 passes decisivos, ganhou um duelo de 4 no chão e ainda também, né, ajudou com cortes e um bloqueio. Então é isso, a nota de 6.8 do Matheus Vital, que nessa atual temporada chegou no seu 4º jogo apenas, lembrando que ele estava voltando, né, de uma lesão. Ano passado 40 partidas, apenas 1 gol e 2 assistências. E no geral o Matheus Vital vai entregar isso mesmo. O melhor ano dele, por exemplo, foi no Corinthians em 2018, 2 gols e 4 assistências em 58 jogos. 2021, que foi o ano que ele mais participou em gols, 5 gols e 3 assistências em 31 partidas. Ainda assim o Corinthians preferiu emprestá-lo para o Panathinaikos da Grécia, antes, né, dele ter mais espaço. Em 2022, 20 jogos e 2 assistências. Voltou, né, de empréstimo e foi pouco utilizado até vir para o Cruzeiro com esse contrato até o final do ano que vem. Então é aquela coisa, né, igual eu tinha comentado. Beleza, se o Cruzeiro for jogar, por exemplo, com o Matheus Pereira de meia de criação, vamos colocar, né, o Cifuentes e o Lucas Romero como 2 volantes, e aí tendo o Matheus Pereira de criação. Tudo bem, aí eu acho que o Cruzeiro, por exemplo, poderia fazer... eu acho que, né, deixar o Matheus Vital para ser um reserva imediato, já que o Matheus Pereira vai jogar ali 70 minutos para o jogo, vai sair faltando uns 15, 20, 25 minutos para cada partida, e hoje o Matheus Pereira tem jogado como um ponta direita, e vai ter a volta de jogadores importantes, como por exemplo o Gabriel Veron para o decorrer da temporada. Tem também, né, o Barael, que vai estar com uma condição física melhor. Então, ainda o Arthur Gomes, que vive uma fase interessante, e o Dineno centralizado. Então, pelo menos na minha visão de jogo, né, o Cruzeiro seria algo próximo disso. Rafael Cabral no gol, além de 3 zagueiros com o Vidalba, o João Marcelo centralizado e o Zé Ivaldo pela direita. Nas alas, né, tendo ali, por exemplo, o Marlon e o William, 2 meio-campistas que seriam o Cifuentes e, no caso, o Lucas Romero, ou outra opção, o Ramiro, o Lucas Silva, enfim. Meia de criação, Matheus Pereira, e aí, né, no caso, tem as opções lá na frente, deixa eu ver se não passou 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, é isso. E lá na frente, né, tendo ali, ó, o Matheus Pereira, Dineno, o Arthur Gomes, e é isso, né, e o Barael, por exemplo, pelas beiradas, acho que poderia ser uma alternativa interessante, né, para o Cruzeiro dar uma olhada, e eu acho que seria próximo daquilo do que eu considero ideal para o Cruzeiro, né, um 3-4-3, um esquema próximo disso, acho que seria ali interessante. E, enfim, vamos esperar em relação a essa questão, mas é uma função que eu já venho falando aqui para vocês. Hoje eu diria que o Cruzeiro precisa, né, terminou o campeonato estadual, Gustavo. Você acha que precisa de muitos reforços ainda para a Série A? Não diria isso. Mas um meia de criação e um reserva na ponta direita acho que seria o mais ideal. Ou até mesmo um ponta que chegue para brigar por essa condição, porque a temporada é muito longa, pode ser que jogadores se machuquem, igual o Gabriel Veron já ficando fora desses 3 primeiros meses, então acho que seria necessário. Mas se não trouxesse ninguém, eu não ficaria muito bravo com a diretoria, que já fez uma boa janela.
mas eu acho que um meia e um ponta direita, até mesmo até o que o próprio Samuel Venâncio vem comentando, né, e o técnico Larcamon, que seriam as necessidades do Cruzeiro nesses dois setores. Bom, então eu quero começar falando com vocês sobre o Benítez, né, que eu vou deixar aqui em relação a alguns portais, né, que fizeram postagens perguntando se a torcida aceitaria ou não o Benítez, muita gente citando, né, esse ponto fraco dele, que é a questão das lesões. É um jogador que já sofreu com isso em outras passagens no próprio América, no São Paulo, no Vasco, no Independente, e muita gente falando que é melhor do que o Matheus Vital, inclusive levando em consideração esse último jogo de ontem, né, contra a equipe da Tombense, enfim. Como será que está o Martim Benítez nessa atual temporada? Ele que tem 29 anos de idade, seria ali uma função para meia, né, de criação mesmo, 6 jogos no Campeonato Mineiro pelo América, 1 gol e uma assistência. Então, números até que interessantes, ok? 2 participações em gols. Na temporada passada somou 41 jogos, 9 gols e 11 assistências, um bom desempenho sim, né? Aí teve 20 participações em 41 jogos, um bom desempenho. E lembrando que ele ainda ficou fora de algumas partidas da temporada, porque senão ele poderia ter chegado num número muito mais alto de jogos, né? Se você compara, por exemplo, o Emmanuel Martinez e o Martim Benítez, o Emmanuel Martinez chegou aí a quase 60 partidas no ano e o Martinez 41 jogos disputados. Além disso, ele já tinha chegado no América no final de 2022, na Série A, 15 jogos e 4 participações em gols, sendo 1 gol e 3 assistências. Enfim, acho que seria um jogador ruim, Gustavo? Não, ele já teve algumas outras fases sendo especulado no Cruzeiro, mas nunca foi procurado de forma oficial. Eu lembro quando ele estava de saída, por exemplo, do Grêmio em 2022, quando foi para o América, e até mesmo da sua saída do Vasco em 2020, quando ele foi para o São Paulo, né? Pelo Vasco em 2020, 33 jogos, 3 gols e 3 assistências. Os números não são surpreendentes, mas ele jogou muito bem. É igual o Matheus Pereira no ano passado, né? 15 partidas, 1 gol e uma assistência. Mas ele jogou mal? Não. É porque o time não ajudava mesmo, né? O Vasco lá em 2020, e aí depois ele foi em 2021 para o São Paulo. Foi mais um complemento de elenco do que titular. 42 jogos, 4 gols e 6 assistências. No Grêmio não conseguiu ir bem, 12 partidas apenas e uma assistência. E no Independente foi o seu melhor ano lá em 2018, com 38 jogos, 13 gols e 5 assistências, 18 participações em gols, uma participação, né, a cada 2 jogos, então teve ali um bom desempenho. Lembrando que o contrato dele com o América ainda é longo, vai até o final de 2025 e certamente o América pediria uma compensação financeira. As partes não vêm se entendendo muito bem, né, entre Cruzeiro e América, não é à toa, por exemplo, que o Cruzeiro não conseguiu trazer o Emmanuel Martinez, o América pedia 15 milhões e certamente o Benítez não sairia por menos de 10, né? Eu acho que o América pediria algo próximo disso, inclusive é o valor de mercado dele algo próximo disso, de 10 milhões de reais. No Campeonato Brasileiro do ano passado, eu vou deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês, que dá para ver que ele joga como meio campista, que cai um pouco mais pelo lado esquerdo, o Martim Benítez, não um jogador, por exemplo, que vai ficar parado somente em um setor, não, ele se movimenta bem. No América, na Série A do ano passado, nota média de 6,87, foram 20 partidas na Série A, 14 como titular, 3 gols e 4 assistências na principal competição, né, do ano, junto com a Sul-Americana. E eu nem acho que o Martim Benítez, por exemplo, seja um jogador ruim ou algo nesse sentido. A grande questão que eu vejo, né, que eu não acho que seria muito viável, é essa relação entre Cruzeiro e América, que não tem sido muito boa, senão até o Emmanuel Martinez já estaria aqui na Raposa. E o ponto se o Cruzeiro estaria disposto a fazer todo esse investimento. Mas a grande questão que fica é o seguinte, né, o Cruzeiro vai trazer mais um meia de criação. Eu particularmente acho que o Cruzeiro precisa sim de trazer mais um jogador para essa função, tá? Para ser um cara ali de criação de jogadas e tudo mais, porque se você for analisar, o Cruzeiro tem tido apenas o Matheus Vital para esse setor, tirando o Matheus Pereira, que tem jogado como ponta, e o Vitinho das categorias de base, mas é um jogador que, apesar de ter se destacado no campeonato da Copinha, né, nesse ano, na Copa do Brasil e Campeonato Mineiro Sub-20 do ano passado, o Cruzeiro ainda não utilizou ele na equipe principal, que é uma pena. Inclusive até recusou algumas propostas de clubes do futebol do exterior e não tem tido, né, todo o espaço que eu acho que ele poderia ter e quem sabe até se destacar. Deixe a sua opinião aqui embaixo então nos comentários sobre o Martim Benítez. Vou deixar também esse outro vídeo falando sobre um atleta destaque do Náutico chegando no Cruzeiro. Quem será que é esse jogador? Clica aqui e confira. Outras sugestões estão aparecendo aqui na tela, junto com o link também da Ole Players. Está aparecendo aqui, ó, aponte seu celular e comece lá hoje mesmo para esses jogos da decisão do Campeonato Mineiro. Tem também o link lá no nosso Instagram, Cruzeiro News, está lá no destaque da Ole Players. Nos vemos por lá então. Valeu, galera!